Olá, vamos conversar sobre um assunto que, olha, pega todo mundo: estudar. E mais especificamente, como fazer isso sem parecer uma tortura. A ideia aqui é transformar essa hora de estudo em algo, sei lá, um pouco menos sofrido, né? Prometo que vai ser interessante, ninguém vai dormir, pode ficar tranquilo. Vamos lá, sinceridade total agora. Quem aí nunca se matou de estudar para no final tirar uma nota que, nossa, não tinha nada a ver com esforço? Ou então virou mestre em deixar tudo para a última hora? E o celular, hein? Aquele clássico só 5 minutinhos que viram 1 hora? Pois é, se alguma dessas situações sua familiar, estamos no mesmo barco. E olha só, parabéns! Se identificar com isso significa que é uma pessoa perfeitamente normal. E a notícia boa mesmo, de verdade, é que a culpa quase nunca é da gente. O problema está no método, na forma como a gente tenta estudar. Isso nos leva então para o ponto central da nossa conversa, o verdadeiro problema. Não é sobre ser inteligente ou não, sabe? É sobre ter a estratégia certa versus só se esforçar muito sem direção. Grava bem isso aqui. O problema não é falta de inteligência. De jeito nenhum. É falta de estratégia. Pensa assim, o nosso cérebro não está quebrado. Muito pelo contrário. Ele é uma máquina super poderosa. A gente só nunca aprendeu direito como usar essa máquina para estudar. É tudo uma questão de ter o plano de jogo certo. Ok, vamos fazer um teste rapidinho aqui para provar um ponto. Um desafio relâmpago. A missão é memorizar essa lista em 15 segundos. Tá valendo. Pizza, cachorro, carro, árvore, celular, café. Vai lá. Pronto, tempo esgotado. E aí, quantas palavras ficaram na cabeça? Umas 4? 5, talvez? Se foi mais difícil do que parecer, relaxa, tem um motivo bem específico para isso. Vamos entender então como é que nosso cérebro realmente aprende. Aquela dificuldade no nosso desafio não foi à toa, não. Ela já dá a dica de qual é o segredo para aprender de verdade. A dificuldade de lembrar da lista vem porque a gente tende a só olhar para as palavras. Isso se chama aprendizagem passiva. Sabe, ler, reler, grifar, assistir a uma aula, é tudo passivo. É como ir na academia e ficar só olhando os outros levantarem peso. Não vai criar músculo nenhum. Para aprender de verdade, o cérebro precisa entrar em ação. É aprendizagem ativa, explicar com as próprias palavras, se fazer perguntas, errar e corrigir, é aí que a mágica acontece. Então, o primeiro grande hábito é esse: estudo ativo. E como a gente faz isso? Simples. Primeiro, depois de ler um trecho, pare e tente explicar aquilo com as suas palavras, em voz alta mesmo. Segundo, questione o material, pergunte por quê, como isso funciona e se fosse diferente. E terceiro, finja que vai ensinar isso para alguém. Pode ser para o seu cachorro, para o espelho, não importa. Esse esforço de organizar as ideias para ensinar é o que realmente fixa o conteúdo. Beleza, estudo ativo é a base de tudo. Mas para ele funcionar de verdade, a gente precisa de uma coisa fundamental: foco. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre como dominar a nossa concentração. 25. O que será que significa esse número? Bom, 25 minutos. Esse é o tempo mágico que muitos especialistas dizem ser o ideal para um bloco de estudo com foco total. Depois disso, uma pausa de 5 minutinhos. É a famosa técnica Pomodoro. Simples e super eficaz. E por que só 25 minutos? Porque, sejamos honestos, a nossa capacidade de manter o foco não é infinita. Se a gente tenta forçar por mais tempo, acontece exatamente isso aí. O cérebro vira um feed de TikTok. A gente começa a pular de um pensamento para o outro sem conseguir se aprofundar em nada. E já que falamos em feed, precisamos falar do elefante na sala, o grande vilão dos estudos, o celular. Pensa comigo, cada notificação que pisca, mesmo que a gente não olhe, quebra nosso foco. Nossa atenção fica dividida, e isso torna a formação de memória muito mais fraca. Essa briga constante para não olhar o celular cansa a mente, e no fim das contas, a gente leva o dobro do tempo para aprender a mesma coisa. O que nos leva aos hábitos 2 e 3, que são super simples. Otimizar o espaço de estudo. Uma mesa arrumada ajuda a ter uma mente arrumada. Um lugar com um mínimo de barulho ajuda a não ter interrupção. E a regra de ouro, a mais importante de todas: celular bem longe. Deixe em outro quarto, sério, longe da vista, longe da tentação. E o nosso quarto hábito é a revisão inteligente. Funciona assim: o nosso cérebro foi feito para esquecer, é normal. Para lutar contra isso, o truque é revisar em pequenas doses, tipo 5 minutinhos depois da aula. Depois, revisa de novo alguns dias depois. E aí, uma última antes da prova. Parece pouco, mas esses 5 minutos hoje vão economizar horas de desespero na véspera. É um investimento pequeno com um retorno absurdo.
Agora, uma verdade um pouco dura, mas necessária. Sabe aquela vontade de estudar que a gente fica esperando aparecer? Pois é. Se o plano for depender dela, a chance de falhar é enorme. Motivação é que nem visita, aparece e vai embora. O que funciona mesmo, o que dá resultado, não é motivação, é rotina, é hábito. E aí a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. A gente percebe que a solução nunca foi se trancar no quarto e estudar mais horas. O segredo é usar o tempo que a gente tem de um jeito mais inteligente, de um jeito que conversa com a forma como o nosso cérebro funciona. Para a gente fechar, fica um último desafio. Mas é um desafio do bem. Não é para tentar mudar tudo de uma vez, porque isso nunca funciona. A ideia é escolher uma coisa. Uma só. Qual vai ser? Começar a explicar o conteúdo em voz alta? Tentar os 25 minutos de foco? Ou a missão talvez a mais difícil de deixar o celular em outro cômodo? Pensa aí, qual é o primeiro passinho que dá para dar ainda hoje? E no fim do dia, a grande mensagem é essa. A solução para a dificuldade nos estudos raramente é colocar mais horas de sofrimento na conta. Não é sobre estudar mais. A verdadeira virada de chave acontece quando a gente aprende a estudar melhor. É isso, estudar de forma mais inteligente e não mais difícil.